Sepultado em vergonha e dor, eu buscava um Salvador. Era o meu fim, mas eu te conheci. Eu respirava sem vivo estar, me escondia do teu olhar. Era o meu fim, mas eu te conheci. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Foi tua graça que me salvou, e hoje sou livre por teu amor. Jesus, te conheci, tudo é novo em ti. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Nós estávamos perdidos, amém? Mas o Senhor nos encontrou. Toda glória a Ele nessa manhã. Perdido estava no meu pecado, na tua glória cadeias se rompem. Desprotegido, eu era um órfão, me fez um cidadão dos céus. Quanto abatido, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e hoje eu vejo, porque Ele me chamou e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Glórias a ti, Pai. Irmãos queridos, irmãs queridas, bom dia. Eu queria convidar você para nós iniciarmos o nosso culto nesse momento. E num dia bonito como o de hoje, porém quente, às vezes a gente fica um pouquinho mais agitado, não é? A correria, o trânsito, estacionar, entrar por aqui.
a diferença térmica, né? A temperatura ali do lado de fora e a temperatura agradável aqui do lado de dentro, a gente leva um pouco mais de tempo para se aquietar. Mas essa quietude, ela é muito importante. Ela é muito importante para que o nosso coração, tão naturalmente agitado, ele possa descansar para se tornar sensível a Deus. Antes de nós chegarmos aqui, o nosso Senhor já se encontrava nesse lugar. Não porque esse lugar tem algo especial nele mesmo para que Deus esteja aqui 24 horas do tempo com sua presença manifesta, mas porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, o Senhor se faz presente no meio deles. Então, desde muito cedo, desde antes das 8 da manhã, algumas pessoas já estavam nesse lugar, preparando esse espaço, limpando esse espaço, montando essa estrutura, com espírito de oração e alegria, para que nesse domingo nós tenhamos a oportunidade de oferecer ao Deus das nossas vidas o louvor que Ele é merecedor de receber, e que nós tenhamos o privilégio de receber do Deus das nossas vidas o alimento que só Ele pode nos conceder, que muda o nosso coração, que transforma o nosso pensamento, que muda o estado do nosso ânimo, que nos faz ter esperança, alegria, paz, amor renovados. Estas coisas nós provamos com Deus e em sua presença. Então, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, para que juntos nós possamos orar. O estar de pé diante de Deus, para uma postura de coração que adora, é também algo muito legítimo. A Bíblia diz que há 2 movimentos sempre muito constantes quando o povo de Deus se reúne. Você vê isso muito no Antigo Testamento. Todo o ajuntamento do povo de Deus, ele trazia consigo 2 movimentos muito frequentes. O primeiro movimento é esse que acabamos de fazer: estar de pé como congregação diante de Deus. O estar de pé mostra prontidão. É como quem diz: Senhor, estou aqui. Senhor, estamos aqui, prontos para te adorar. Estamos de pé, despertados, melhor dizendo, atentos ao que o Senhor tem para dizer a nós nesse lugar. Um outro movimento muito comum é o movimento da prostração, dos joelhos dobrados, que é a rendição do corpo, que reflete a rendição da alma. Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão santo, Senhor. Tu és tão soberano, Senhor. Tu és tão cheio de glória, Senhor. E diante de Ti nós somos tão pequenos que nós nos curvamos diante do Senhor para Te adorar e para Te exaltar. Vamos orar nessa manhã juntos, queridos. Deus das nossas vidas, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, acima de todos os nomes, acima de todos os homens, acima de todos os governos, acima de toda e qualquer autoridade, acima de qualquer pensamento ou sofisma, está o Senhor, elevado na mais sublime altura. Rei, soberano, todo-poderoso, aquele cuja palavra diz que os olhos passeiam pela terra para mostrar-se forte aos corações que se entregam totalmente a Ele. Senhor, nessa manhã, revela a Tua força a nós, o Teu povo, revela a Tua força a nós, a Tua igreja, enquanto o Senhor encontrar corações entre nós dispostos a ser totalmente Seus, Senhor, corações rendidos, corações entregues, corações devotados em louvor e adoração ao Deus das nossas vidas. Jesus, seja exaltado entre nós, seja adorado em nosso meio, Senhor, Salvador e Rei. Seja bendito o Teu nome, e que a Tua presença santa, que o Teu Santo Espírito flua em nosso meio, Senhor, derramando vida, derramando alegria, derramando esperança, derramando cura, derramando provisão, renovando as promessas maravilhosas do Senhor e da Tua palavra, quebrando cadeias, rompendo grilhões, exaltando o Teu povo com a Tua mão forte. Senhor, nos conceda uma experiência de avivamento nessa manhã, Senhor.
que os nossos corações estão sedentos de vida, que os nossos corações tantas vezes estão áridos, sejam banhados pela água do Teu Espírito Santo nessa manhã, nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Esse é o clamor do nosso coração. Orando também por aqueles que ainda estão a caminho, pedindo que o Senhor os traga em segurança. Orando também por aqueles que se conectam nesse momento na transmissão do Instagram, ou aqueles que vão participar de alguma maneira do que o Senhor fez nesse culto, nesse dia, num outro momento, através do canal do YouTube. Deus amado, mais e para além da tecnologia, para além da qualidade de áudio, de imagem, de alguma forma o Teu poder opere de maneira tão grandiosa que corações sejam tocados, inundados pela vida do Senhor, impactados pela palavra do Senhor e transformados pelo Teu poder para a Tua glória, em nome de Jesus. Senhor, nosso coração tem expectativas e nós queremos Te oferecer o melhor louvor que temos. Isso não tem a ver com a nossa música, isso não tem a ver com a nossa afinação, isso tem a ver com a sinceridade do nosso coração. Então, Senhor, nos ajuda a fazer de cada canção tão conhecida para a maioria de nós uma expressão nova e verdadeira que vem da nossa alma para o Deus a quem viemos buscar nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos, ao Deus das nossas vidas juntos nessa manhã. Amém. Quantos estão alegres nessa manhã na presença de Jesus? Você tem motivos aí para agradecer a Deus pelo cuidado? Essa semana nossa casa foi visitada lá por um pequeno resfriado. Acho que quase todo mundo foi visitado por um pequeno resfriado em algum momento desses últimos dias aí. Mas aí a voz está ainda meio... A gente está bem, mas a voz não se recuperou 100%. Então, se a gente falhar aqui em algum momento, não assusta não. Então a gente quer que vocês cantem, tá bom? Mais alto hoje, mais forte hoje, para compensar. Coloca a voz para fora, gente. Vamos adorar Jesus essa manhã com alegria. Vamos cantar o amor de Jesus nessa manhã. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que o Seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à Sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos.
profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Vamos cantar Tua graça. Tua graça venceu a escuridão, resplandece em nós a glória da Tua salvação. Livres, libertos pelo Teu amor, as trevas se foram quando a Sua luz raiou. Muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Ele nos deu esperança. Esperança raia sobre o nosso ser. Sua beleza está revelada em Sua criação. E Ele venceu a morte. E a morte derrotaste pela cruz. Não há o que temer diante do perfeito amor. Muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz. Ao olharmos para a cruz. Vamos cantar muito além dos céus. Muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Muito além dos céus, amor que nos buscou. Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Ao olharmos para a cruz, nossos olhos se abriram à imagem do amor. Cantaremos para sempre ao olharmos para a cruz.
revelou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa graça e esse amor é maravilhoso demais, é grande demais, é forte demais. E é sobre isso que nós iremos continuar cantando, amém? Eu te encorajo, meu irmão, a fechar os seus olhos nessa hora e a lembrar o seu coração do grande amor de Deus pela sua vida, revelado em Cristo Jesus, que se deu, que morreu numa cruz por você, e atrai o seu coração dia após dia para mais perto dele. Ah, Senhor, muito obrigada por tão grande amor que nos alcançou. Olhamos para a cruz e vemos isso, o teu amor por nós. Nos achegamos à tua mesa nessa manhã, Senhor. Nos achegamos mais perto de ti. Desejamos conhecer-te mais. Desejamos, Senhor. Desejamos o Senhor. Por amor vieste a nós numa cruz de humilhação. E hoje eu sei quem me salvou. O teu poder me resgatou. Você crê nisso, meu irmão? Levante sua voz. Sempre e eu posso crer que através do temporal é tua voz que me conduz, meu Jesus que vive em mim. És mais forte que o pecado, que a morte. Somos livres, Cristo vive. Tu, Jesus, és o Senhor. És fiel e sempre. Ele é meu defensor. E pra trazer ao mundo a luz, se entregou naquela cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Somos livres, Cristo vive. Tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Somos livres, Cristo vive. Tu, Jesus, és o Senhor. Te exaltamos. Levante sua voz, igreja, e declare: teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Sobre todo nome, Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte.
exaltado. Levante seu coração, meu irmão. Mais do que a sua voz, Oh, meu Deus. mais do que o levantar das suas mãos, levante o seu coração. Exalte-o, exalte-o em seu coração, meu irmão. Teu nome, ó Deus. Não há nome pelo qual nós possamos ser salvos. Não há outro digno, santo, justo. Nome, ó Deus. É exaltado, é exaltado, é exaltado. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, diante de quem tu és e tudo que o Senhor fez por nós. Diante da tua majestade e beleza, Senhor, te adoramos, te adoramos. Não há outro como tu, não há quem se compare ao Senhor. Por isso podemos fechar os nossos olhos e contemplar a tua beleza. Contemplar a tua obra na cruz e ver nela a beleza do teu amor que se entregou até o fim. Senhor, nós estamos aqui por causa disso, por causa do teu grande amor por nós. Porque o Senhor, ao se dar, o Senhor ressuscitou, está sentado à direita do trono de Deus. Pai, te amamos, Cordeiro, te exaltamos, Cordeiro, te rendemos louvores e te rendemos toda a gratidão do nosso coração, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos para ver a beleza da mensagem da cruz. E nós nos achegamos a Ti mais uma vez, exaltando o Teu nome, exaltando a Tua obra, Senhor, Cordeiro Santo de Deus. És mais forte que o pecado, Que a morte. somos livres, Cristo vive, Tu, Jesus. Tu, Jesus. És o Senhor. Mais uma vez, és mais forte És mais forte que o pecado, que a morte. Somos livres, Cristo vive, Tu, Jesus, és o Senhor. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão. Queridos, quando o apóstolo João inicia o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo João, ele se refere a Jesus como o Logos, a palavra, o verbo. Ele diz: no princípio era o verbo, era o Logos, era a palavra. E ele vai descrevendo dessa forma Jesus, dizendo da eternidade de Jesus, e que todas as coisas existentes, cada vida, cada galáxia, absolutamente todas as coisas do universo criado por Deus foram criados pelo Logos, pelo verbo, pela palavra, por Jesus. E num determinado momento, ainda no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. É interessante demais, porque nessa manhã, quando a gente se aproxima do que vamos fazer agora, celebrar a ceia do Senhor, nós celebramos aquele eterno e todo-poderoso Filho de Deus que veio a esse mundo, encarnou, viveu, morreu e ressuscitou por nós, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pelo nosso resgate, para nos livrar da condenação de uma vida eternamente longe de Deus, o Deus que nos criou para viver eternamente ao lado dele. Então, quando nos aproximamos da ceia, nós nos aproximamos para celebrar este precioso sacrifício que o Salvador
o Logos Criador, a palavra eterna, operou por você e por mim. Mas ainda mais, quando participamos da ceia, porque entendemos que ela não é apenas uma lembrança então do nosso coração, de algo tão lindo e glorioso que Cristo fez por nós, mas nós chamamos em teologia também a ceia como um meio de graça. O que é um meio de graça? É um canal através do qual algo chega para você. Então, quando participamos da ceia, quando os crentes batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caminhando com Jesus, participam da ceia, no ato da ceia, algo espiritual, misterioso e glorioso acontece dentro de nós. Nós somos nutridos, alimentados, embora o pão seja pequenininho e o cálice com suco de uva seja pequenininho, nos é oferecido por Jesus um banquete espiritual que nutre a nossa vida de dentro para fora. A nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é renovada, a nossa alegria se refaz, porque o Senhor nos alimenta dele mesmo. É por isso que aos cristãos batizados, membros dessa igreja ou de alguma outra igreja irmã, não é apropriado o afastar-se da ceia. Como é comum entre algumas pessoas a ideia de que, bem, analisando a minha vida e percebendo que talvez eu não tenha orado como deveria ter orado nos últimos dias, eu não tenha buscado a Deus como deveria ter buscado nos últimos dias, dos meus lábios acabaram saindo palavras impróprias que não combinam com Jesus nos últimos dias, então é melhor eu me abster da ceia nesse domingo e numa próxima ceia, quem sabe, eu melhore e então eu possa tomar da ceia. A ceia acontece de modo regular na igreja justamente para que o nosso coração tome conscientemente a decisão não de se afastar do banquete que Cristo nos oferece, mas de conscientemente, sob a graça dele e poder do Espírito, nos afastar do pecado que nos rouba de Deus. Então é por isso que nesse momento nós temos de confessar os nossos pecados ao Senhor e abandoná-los aos pés da cruz, dizendo e declarando que a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força para a santidade não vem de nós mesmos. A nossa força para nos parecer com Jesus não vem de nós mesmos, mas da operação do próprio Deus em nós. E então, com pecados confessados e com o coração cheio de sincera devoção, nos aproximarmos da mesa do Senhor e da ceia. Se você está entre nós hoje, nos visita, tem participado dos cultos, mas ainda não deu o passo tão importante da caminhada com Cristo, que é o batismo, que é a manifestação pública daquilo que aconteceu dentro de você, é você dizer: eu não posso mais negar a realidade desse amor, eu não consigo mais conceber a ideia de viver sem esse amor, não faz sentido para mim andar na vida sem ser seguindo a Jesus. E o que Jesus disse para aqueles que crescem nele? Que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fossem ensinados então por toda a jornada de suas vidas como é uma vida seguindo a Jesus. Se você está entre nós e ainda não deu esse passo tão importante, quando os elementos da ceia passarem, não tome ainda do cálice e do pedaço de pão, mas nessa manhã tome a mais importante decisão da sua vida. Tome Jesus por completo. Eu quero poder ter a alegria de batizar você aqui em breve. Você tem a liberdade de me procurar a hora que você quiser para dizer: pastor, meu coração foi tocado pelo Espírito. Como eu já tive a alegria de ouvir de outras pessoas hoje sentadas aqui que vão comungar da ceia: pastor, não faz mais sentido nenhum para mim não ser batizado e não caminhar com Jesus. Eu quero ter a alegria de ouvir isso dos seus lábios também, ter a grande alegria junto com essa igreja de poder batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em breve você vai participar desse momento de ceia conosco. Esse cuidado é uma orientação bíblica com a sua própria vida. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos pela tua obra salvadora, nós te bendizemos porque nós não somos merecedores dela. Nós não fizemos absolutamente nada que nos credenciasse diante do Senhor. O Senhor não viu antecipadamente nenhuma virtude em nós mesmos que nos atraísse ou que nos tornasse atraentes aos teus olhos. O Senhor decidiu nos amar apesar de nós, e essa graça nos faz viver, e essa verdade confere sentido para a nossa vida. Nós queremos nessa manhã confessar a Ti os nossos pecados,
Senhor, eles não são poucos, o nosso coração oscila tanto. Nós não te amamos ardentemente 24 horas do nosso tempo. Nós não amamos ao nosso próximo como ardemos de paixão por nós mesmos. Das nossas palavras, muitas vezes não saem palavras, dos nossos lábios, muitas vezes não saem palavras temperadas e que combinam com Jesus, mas palavras que ferem, que ofendem, que rebaixam, que humilham. Nosso olhar muitas vezes é altivo, prepotente, arrogante. Tantas vezes nós tocamos os nossos projetos de vida e lidamos com a nossa casa, nosso dinheiro e os nossos bens como se fossem direitos nossos e não dádivas tuas. Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia quando o nosso coração não reflete a vida que fomos chamados para viver. Mas nessa manhã nós depositamos aos pés da cruz do nosso Salvador aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, pedindo que o Espírito Santo opere em nós transformação. Porque nós queremos, Senhor, renovar a nossa aliança contigo nessa ceia. Nós queremos ter um coração tocado, não apenas emocionado ou uma pele arrepiada, mas um coração tocado ao ponto de ser transformado pela verdade e pela beleza do que nos conta o Evangelho, da tua obra salvadora. E nós queremos nessa manhã receber das tuas próprias mãos esse banquete espiritual que nos alimenta, nos sacia e nos ergue para andar em teu caminho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Os elementos vão ser servidos já. Se você é um crente em Jesus Cristo, batizado nas águas, membro dessa igreja, ou como eu disse, alguma outra igreja que esteja aqui hoje nos visitando, você é convidado, convidada a participar da ceia conosco. Pegue o seu cálice, vá manobrando ele, abrindo, tirando o lacre, pegando o pedacinho do pão, e ao final da canção nós cearemos todos juntos aqui. Preciosa graça, doce som, salvou-me pecador, perdido estava, me encontrou, cego me fez ver. A graça que ensinou meu ser temer ao Criador. Quão belo foi quando eu criei na graça do Senhor. Minhas cadeias fez cair, meu Salvador me resgatou, misericórdia me abraçou, preciosa graça, eterno amor. Em tua palavra encontrei esperança e paz, abrigo e proteção achei enquanto eu viver. Minhas cadeias fez cair, meu Salvador me resgatou, misericórdia me abraçou, preciosa graça, eterno amor. Minhas cadeias fez cair, meu Salvador me resgatou, misericórdia
misericórdia me abraçou, preciosa graça, eterno amor. E quando tudo se acabar e o sol não mais brilhar, meu Deus me chama para si, para sempre serei teu, para sempre serei teu. Ó Deus, eu serei teu. Minhas cadeias fez cair, meu Salvador me resgatou, misericórdia me abraçou, preciosa graça, eterno amor. Minhas cadeias fez cair, meu Salvador me resgatou, misericórdia me abraçou, preciosa graça, eterno amor, preciosa graça, eterno amor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, estava reunido com os seus discípulos para uma refeição, e havia pão, havia vinho. Ele toma o pão nas mãos, parte o pão, distribui aos seus discípulos, dizendo a eles o seguinte: comam dele todos vocês. Esse pão representa o meu corpo, que será entregue por amor de vocês. Esse pão representa o meu corpo, a minha vida, que será oferecida no lugar da vida de vocês. Em memória do nosso Salvador, comamos juntos do pão nessa manhã. O texto diz que após a ceia o Senhor toma um cálice, agradece ao Pai pela provisão do vinho, reparte entre os discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, porque esse cálice simboliza o meu sangue que será derramado por vocês. A minha vida será entregue, o meu sangue será derramado para que o sangue de vocês seja poupado. Vamos, em memória do Senhor que derramou o sangue precioso para o perdão dos nossos pecados e da nossa salvação, beber juntos do cálice. Nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos pela tua obra de amor. Nós glorificamos o teu nome pela vida de salvação. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua grande misericórdia que poupou a nossa vida da consequência que nós merecíamos provar pelos nossos pecados. A tua palavra nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós te bendizemos, Salvador, porque diante do eterno Deus, aos olhos do eterno, santo, puro e justo Deus, nesse exato momento, nós não somos pessoas condenáveis ou debaixo de condenação, mas nós somos justos. Não porque temos em nós mesmos obras de justiça, mas porque a obra de Cristo na cruz, o sangue derramado, o corpo entregue,
nos tornou justos, justificados, livres da culpa, livres da condenação, em paz com Deus, filhos e filhas eternamente amados e que podem olhar na face do Deus Todo-Poderoso e Eterno e chamá-lo de Pai amado, muito amado, porque o Senhor nos tem dado do teu eterno e sublime amor. Te louvamos e te glorificamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os cálices vão ser recolhidos para o descarte, basta que você segure um pouquinho. Nossos irmãos já estão passando. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto e à nossa adoração a Deus, agora através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Então você que veio nessa manhã preparado e com seu coração alegre para participar desse momento, você é convidado, convidada a fazê-lo. Lembre-se sempre do que diz a Bíblia, que cada um deve ofertar, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Mas na mesma passagem, o apóstolo Paulo nos lembra de uma coisa: é Deus quem concede a semente para aquele que semeia e pão para o alimento. O que a Bíblia está dizendo: é Deus o provedor de cada recurso que temos. E o texto ainda diz que Ele é poderoso para fazer multiplicar ainda mais a semente, para que tenhamos em tudo ampla suficiência e abundância. Talvez você olhe para a sua vida e você tenha de reconhecer que você tem provado da provisão abundante de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Então, na proporção do que você tem percebido Deus fazendo, faça em adoração na direção de Deus. Nós estamos no último domingo do mês, nós temos até aqui honrado todos os compromissos financeiros dessa igreja. Eles não têm sido poucos, eles têm sido enormes, porque o Senhor é fiel e porque essa igreja é uma igreja feita de gente muito generosa, que ama o Senhor e ama a igreja local. Então nós cremos que o Deus que tem cuidado de nós continuará cuidando, e nós somos parte do cuidado de Deus com a sua igreja. Mais do que isso, nós somos parte do que Deus está fazendo nessa parte da cidade que a gente ama tanto. Através do Evangelho, através dessa igreja local, o Senhor tem feito a mensagem do amor do seu Filho chegar a outros corações, a outros lugares, a outras famílias, como um dia chegou a nós, também como resultado da nossa generosidade, e não apenas manter a igreja em suas necessidades básicas, mas sonhar com a expansão dela. Não, como eu sempre falo aqui, para que tenhamos um prédio grande ou um nome famoso, porque isso é palha ao vento, mas para que o objetivo e a razão de ser da igreja se cumpra também em nós, tornar Jesus conhecido do maior número de pessoas ao nosso redor. Então, se você vai participar nessa manhã, faça isso com todo o seu coração e em adoração ao Deus que é digno de receber o seu melhor. Lembrando que você pode solicitar aqui para a Jaqueline o envelope branco para as ofertas ou o envelope preto para os dízimos. Ali fora nós temos a nossa máquina de cartão. Se você achar que é melhor para você dessa maneira, contribuir através do seu cartão, fique muito à vontade para, durante a música, se locomover até lá. Temos uma pessoa pronta para te ajudar. Aqui na tela vão aparecer os dados digitais, os dados bancários, chave Pix da igreja. Se esse for o seu desejo e melhor para você, faça também dessa maneira. Você que nos visita hoje, por favor, essa palavra ela não é voltada para você. Estamos muito felizes que você esteja aqui. Queremos muito que você sinta o abraço do amor de Deus pela sua vida. Que essa seja uma manhã muito, muito especial. Se você quiser livremente participar desse momento, faça. Será uma alegria para nós também. Mas não se sinta constrangido a ter que participar. Nós entendemos nessa igreja que esse é um compromisso dos membros dessa igreja, de pessoas que estão engajadas e aliançadas com aquilo que Jesus está fazendo nessa igreja e através dela na cidade. Amém? Enquanto participamos disso, cantamos mais um louvor de adoração ao nosso Deus.
tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Agora as nossas crianças vão para a salinha. Você que é pai e mãe precisa levá-los. Faça isso com mais rapidez e brevidade possível, para que você possa chegar a tempo de pegar o início da nossa pregação. E nós que ficamos aqui, eu te encorajo, meu irmão, a colocar mais uma vez o seu coração diante do Senhor, clamando pela presença dEle na sua vida, o sopro dEle no seu coração, trazendo vida, reanimando o seu coração dia após dia. Essa canção é uma oração para nós como igreja. E eu te encorajo a fazer isso com tudo que você tem, com todo o seu coração, mais uma vez. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Deus. Oh, oh. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou.
Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Eu te encorajo, meu irmão, se você pode ficar de pé no seu lugar, para nós clamarmos para que o reino do Senhor venha sobre nós, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. A começar em nós, a começar no nosso próprio coração, Senhor, nós clamamos. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, se abram, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mais do que tudo, Senhor, Sopra mais do que em tudo nós, podemos desejar Espírito, o seu reino, Senhor, a sua justiça, a sua glória sobre nós, sobre a tua igreja. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Manifeste o teu poder no nosso meio, Senhor. Passeia no meio do teu povo. Faz aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Tens liberdade no nosso meio, Senhor. Ministra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para o seu povo, nessa hora, através da tua palavra. Te honramos, te exaltamos e declaramos, Senhor, todo o nosso amor e confiança no Senhor. Nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança estão em Ti. Amém, amém. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão. Gente querida, eu queria convidar todos vocês para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Antônio, você acende mais luzes para nós agora? Acho que facilita a leitura para todo mundo. Isso, obrigado, meu amigo.
Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler 2 versículos. Esse é o texto que nós vamos refletir hoje, mas nós também vamos continuar refletindo sobre esse texto no próximo domingo. Porque, embora ele seja curto, ele é carregado de tanta beleza e de tanta instrução para a nossa vida, que nós precisamos saborear aos poucos toda essa beleza e todo esse alimento de Deus para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25, o texto também está projetado aqui na TV, à frente, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, algumas versões dizem, se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar? Obrigado por essa manhã, Senhor. E obrigado por esse ambiente tão especial que o Senhor nos permite desfrutar na Tua presença e na companhia dos nossos amigos e irmãos. Obrigado por cada oração sincera do fundo do nosso coração que nós dirigimos a Ti nessa manhã. Sabemos que o nosso louvor e as nossas palavras de oração chegaram ao trono de Tua graça. Mas o que nós te pedimos agora é que, por operação do Teu Espírito Santo, o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos ter uma experiência contigo mediante a Tua palavra. Deus amado, aquele que prega é pecador e imperfeito. O sermão preparado não é perfeito, porque é resultado do labor humano, ainda que sob oração e em Tua presença. Mas a Tua palavra é viva, perfeita e eficaz. Então, Espírito Santo, toma a Tua palavra e instala ela, Senhor, no íntimo do nosso coração, de maneira que ela produza vida em nós, efeitos em nós, transformação em nós, alegria em nós, e nos leve mais para perto de Ti, e nos encha o coração de senso de beleza, com esse chamado único de sermos discípulos de Jesus. Para a Tua glória nós oramos, Senhor. Amém. Nós temos caminhado aqui numa série, não é? Ser e fazer discípulos de Jesus. E para nós, isso não pode ficar restrito a uma frase que a gente decora, que a gente grava, ou que nós usamos em camisas e que define o que nós chamamos ser a identidade e a missão da nossa igreja. Se você olhar hoje aqui, há algumas pessoas vestindo uma camisa da Plena Rio e atrás tem exatamente essa frase escrita: ser e fazer discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós temos entendido que essa é a nossa identidade como igreja e a nossa missão como igreja. Ser uma comunidade de discípulos de Cristo, altamente comprometidos em fazer discípulos para Jesus, de toda parte, sobretudo ao nosso redor, mas isso não pode ficar restrito, então, a uma frase que a gente diz: poxa, quanto à objetividade, né? A minha igreja tem uma declaração de missão tão simples, e tão fácil de gravar, e tão abrangente, embora numa simples frase. Não, se nós não compreendermos o que significa ser discípulo de Jesus, se nós não compreendermos o que envolve esse chamado para o discipulado com Cristo, nós jamais compreenderemos o que é de fato ser cristão. Todo discípulo de Jesus, quando nós olhamos o Novo Testamento, era também um seguidor de Jesus. Mas nem todos aqueles que seguiam Jesus eram discípulos de Jesus. E há uma grande e crucial diferença: sermos seguidores de Jesus e sermos discípulos de Jesus. As pessoas seguiam a Jesus por muitas e diferentes razões. As pessoas seguiam Jesus porque ele era um fenômeno naquele tempo. As pessoas seguiam Jesus porque ficavam admiradas em como ele falava com clareza coisas que os outros religiosos aparentemente falavam de modo rebuscado e distante. As pessoas seguiam a Jesus porque ficavam
abismadas com o poder dele para curar doentes, ressuscitar mortos, fazer milagres que todos podiam contemplar. Então era interessante demais, era empolgante demais seguir Jesus. Mas dentre os muitos que seguiam a Jesus naquelas multidões, alguns tornavam-se discípulos. Se nós não compreendermos o que significa ser discípulo de Jesus, nós nunca compreenderemos o que significa ser um cristão de fato. E mais, se nós não compreendermos qual deve ser a dinâmica de uma igreja, enquanto uma comunidade de discípulos de Jesus, nós não teremos clareza a respeito da missão da igreja no mundo. Nós não seremos capazes de dizer corretamente a razão de se plantar igreja, de se pertencer a uma igreja, de existir tantas igrejas e diferentes igrejas numa mesma cidade, num mesmo estado, num mesmo país. Se não entendermos o que caracteriza uma igreja como comunidade de discípulos, a nossa compreensão da razão de ser igreja estará perdida. O texto que nós lemos hoje, ele é maravilhoso porque traz as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo a essência do que significa ser um discípulo dele, dizendo o que caracteriza a vida de uma pessoa que de fato anda com Jesus. Que marcas se percebem na vida desse discípulo? Que aspectos ficam evidentes na vida de alguém que de fato está não apenas seguindo a Jesus como um admirador, mas andando com Jesus como um discípulo? E ele começa esse texto tão conhecido, dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Thomas Watson foi um dos principais pregadores do movimento puritano no século XVII. Ele disse certa vez o seguinte: a autonegação, esse negar a si mesmo, é o fundamento da vida cristã. Dizia ele que aqueles que querem ser discípulos de Jesus devem estruturar as suas vidas sob esse chamado de negar a si mesmo. De maneira que, se você não está disposto a negar a si mesmo, dizia Thomas Watson, lá no século XVII, você não pode ser discípulo de Jesus. E eu sei que, às vezes, nós temos um entendimento desse negar a si mesmo no aspecto da conversão, da salvação. Como assim? A gente pensa e a gente sabe, bem, a pessoa que se rende a Cristo é aquela pessoa que, de alguma maneira, desistiu de ser o seu próprio Salvador. Ela entendeu que não consegue. Ela entendeu que não pode dar conta dos problemas reais que os seus pecados causam a ela. E ela compreendeu que há uma oferta do amor e da graça de Deus de salvação em Jesus, de modo que, se ela deixar de confiar em si mesmo, mas confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador, ela encontra perdão, graça e salvação. E assim, nós falamos sobre a conversão, que para alguém verdadeiramente se converter, ele tem que negar a si mesmo como seu próprio Redentor e Salvador e confiar em Cristo. Mas esse caminho da autonegação não se restringe apenas à conversão, mas acompanha efetivamente a vida diária dos cristãos. Sabe o que significa negar a si mesmo? Significa que no curso da minha vida, na jornada e nos dias que Deus me der nesse mundo, eu vou buscar não mais a realização das minhas vontades pessoais, dos meus interesses pessoais, dos meus desejos mais íntimos, mas que, porque eu conheci a Cristo e entendi que no chamado para segui-lo eu devo negar a mim mesmo, eu passo a buscar os interesses de Jesus para mim, a vontade de Jesus para mim, confiando, inclusive, que a vontade dele, os interesses dele e os desejos dele para a minha vida são, sem dúvida, melhores do que as minhas vontades, os meus desejos e os meus interesses pessoais. A expressão traduzida aqui do grego para a nossa Bíblia como negar a si mesmo,
no original, fala de renúncia do ego. É claro que isso é difícil. Porque a poucas coisas nós nos apegamos tanto quanto ao nosso próprio ego. Não há no mundo falso Deus tão forte e ao qual nós tão facilmente nos devotamos em adoração do que o nosso próprio ego. Quando nos colocamos no centro, quando acreditamos e queremos que todas as coisas orbitem à nossa volta, quando queremos prevalecer a nossa vontade, o nosso querer, os nossos interesses. E aí vem Jesus e diz que só há uma maneira de ser discípulo dele. É através da renúncia do ego. Então não é que parece difícil. Só parece difícil para quem nunca tentou. Porque para quem entendeu o chamado para ser discípulo de Jesus, não há dúvida alguma do quão difícil, humanamente falando, é essa renúncia do ego. É uma luta real e constante. Mas como que a gente pode deixar a teoria, ou como a gente pode tentar não apenas compreender conceitualmente o que é negar a si mesmo, e como nós podemos pensar nisso em termos práticos? O que significa em termos práticos, como um discípulo de Jesus, negar a si mesmo? Então há uma pergunta que deve nortear a nossa reflexão nessa manhã e a nossa prática sobre o que a gente está conversando aqui. A pergunta é simples: como o cristão nega a si mesmo? Eu quero responder essa pergunta em 3 tópicos, ou em 3 aspectos da nossa vida, onde nós podemos, na prática, e devemos, na prática, negar a nós mesmos. A primeira área da nossa vida que nós devemos aprender a negar a nós mesmos é a nossa razão, ou o nosso entendimento. E eu vou explicar isso para você. Porque não é que nós tenhamos, ou que nós não tenhamos inteligência suficiente. Então eu devo negar a minha razão, eu devo negar o meu entendimento, eu devo negar a minha compreensão das coisas. Não é que nós não tenhamos habilidades cognitivas para pensar por nós mesmos, mas a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de analisar a nossa própria vida e todas as coisas à nossa volta, bem como o nosso discernimento, foram afetados pelo pecado. A Bíblia fala isso amplamente. Que o pecado devastou a nossa condição humana como seres criados por Deus. E o pecado atingiu a nossa capacidade de refletir, de pensar racionalmente, de ter entendimento ou discernimento. Então, negar a si mesmo no aspecto da razão ou do entendimento significa que nós devemos submeter-nos ao discernimento de Jesus. Que nós devemos fazer aquilo que Paulo escreve numa de suas cartas, buscar a mente de Cristo. Estamos tão conectados com Jesus e andando tanto com Ele, que o nosso interesse agora é sermos dominados pelo seu pensamento e não mais pelo nosso. Por quê? Porque Ele sabe exatamente como nos guiar pela vida. Então nós rendemos a nossa inteligência a Cristo. Nós rendemos o nosso entendimento a Cristo. Nós rendemos a nossa capacidade analítica e a nossa habilidade de discernimento aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, o Senhor pode tornar isso aqui algo bom de fato. O Senhor pode me iluminar. O Senhor pode me dar sabedoria que não vem dos livros, que não vem da academia, que não vem do networking das pessoas que eu conheço, mas vem do relacionamento contigo. É sabedoria espiritual. O Senhor pode me dar. Sabe por que isso é importante? Porque no contexto desse texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, nós já temos uma demonstração de como o nosso entendimento, por mais bem intencionado que sejamos, ele pode ser extremamente afetado pelo pecado. Mateus capítulo 16, verso 22. O texto vai ser projetado aqui. Olha o que o texto fala.
Então Pedro o apóstolo, tá, gente? Pedro, o grande discípulo de Jesus. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Sabe o que está rolando aqui? Jesus, poucos instantes antes, havia perguntado para os seus discípulos, e nós ouvimos um sermão há poucos domingos atrás, do João, exatamente sobre esse texto. Jesus pergunta aos seus discípulos dizendo: o que dizem as pessoas que eu sou? E eles começam a responder as impressões populares sobre Jesus. Então ele volta-se para os discípulos e diz: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra. Você conhece a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, você é feliz, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso. Ou seja, isso não é um entendimento humano, mas o meu Pai te deu essa compreensão. O meu Pai Celestial revelou isso a você. E aí Jesus diz por um instante para que eles ainda não falassem disso com as outras pessoas. E aí o texto começa a dizer que a partir daquela hora, Jesus começou a dizer, a ensinar aos discípulos, a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos religiosos, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Perceba, gente, Jesus começa a falar com os seus discípulos tudo que vai acontecer. E então Pedro, o mesmo Pedro que teve a grande revelação de que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus num canto. Fala: Senhor, vem cá, por favor. Estou chamando o Senhor aqui no canto. O Senhor já deve ter percebido no semblante do João, ele é novo. O Senhor começa a falar essas coisas, o garoto não está entendendo nada. O Senhor viu a cara do Tomé, Tomé estava incrédulo com tudo isso que o Senhor estava falando. Vem cá, Senhor. Talvez o Senhor esteja um pouco assim, ansioso com toda essa movimentação, com tudo que está acontecendo. De fato, são muitas pessoas, são muitos sermões, é muita gente procurando pelo Senhor. Talvez o Senhor tenha que dar uma relaxada, mas olha, Senhor, vem cá, para de falar isso. Sabe por quê? Isso nunca vai te acontecer. Não, nunca. Isso que o Senhor está dizendo, ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos religiosos, morrer, não, isso não vai acontecer. Como é que Jesus reagiu a essa repreensão de Pedro? Você lembra? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E é claro que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus o repreendeu porque aquela ideia, aquele raciocínio, aquele entendimento do seu discípulo tão amado não era espiritual, mas era inclusive diabólico, porque combatia o propósito da vinda de Jesus ao mundo, comprometeria o plano de salvação. E estava Pedro no seu zelo e no seu apego com Jesus e a sua capacidade limitada de enxergar, mas achando que entendia muito, chamando Jesus para perto para repreendê-lo, para dizer: não, Senhor, o Senhor não está vendo a coisa toda. A gente está fechado, o time está contigo. Ninguém vai tocar no Senhor, não. E aí ele escuta essa resposta de Jesus, porque o seu entendimento estava comprometido. Veja o que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma pausa aqui, porque às vezes a gente se aproxima desse texto e a gente pensa que Paulo está falando aqui de uma espécie de batalha espiritual. E há um entendimento estranho, prevalecente na nossa época, que as pessoas pensam que batalha espiritual se dá com comandos espirituais e com barulho. Então as pessoas, às vezes, estão em determinado lugar e dizem:
Senhor, nesse momento nós repreendemos as potestades espirituais que estão se movendo nesse lugar. Eu falo, mas de onde as pessoas tiraram base bíblica para repreender potestade espiritual? Vai ler o livro de Judas. Pequenininho, no final do Novo Testamento, quando a Bíblia diz que o arcanjo Miguel vai requerer o corpo morto de Moisés, e que ele vira para o maligno e diz, um arcanjo de Deus diz, o Senhor te repreenda. Ele não fez, como em muitos lugares hoje em dia nós ouvimos, nós damos ordens aos anjos nessa hora, para que se acampem nesse lugar. Você não dá ordem a anjo. Quem dá ordem a anjo é Deus. E Paulo aqui não está falando de luta espiritual nesse sentido. Ele diz que as nossas armas, as armas com as quais lutamos, não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Ele explica. Na sequência, nós destruímos argumentos. Outras versões trazem a palavra sofismas. Nós destruímos falsas verdades, ensinamentos que se disfarçam de verdade, que seduzem como verdade, mas que são enganosos. Por que eles são enganosos? Paulo diz, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como nós fazemos isso, Paulo? Ele termina dizendo, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Há fortalezas contra as quais nós lutamos na vida que nós vivemos. Essas fortalezas, amigos, elas não são necessariamente espíritos malignos que se levantam e atuam contra nós, mas são, sobretudo, uma mentalidade anti-Deus, que é vendida como verdade, para moldar a sua consciência e a minha. E Paulo está dizendo como nós lutamos, como nós combatemos esses argumentos. Nós fazemos isso levando todo o nosso pensamento cativo, como prisioneiros, para fazer desse pensamento obediente a Cristo. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Que você e eu não tenhamos em nós mesmos nenhuma espécie de entendimento ou pensamento que possa soar desobediente a Jesus, mas que nós tenhamos a mentalidade de Cristo. Então a pergunta que eu faço a você é, as estruturas que moldam os seus pensamentos, as estruturas que moldam a sua compreensão de você mesmo e do mundo à sua volta, refletem Jesus? A sua mentalidade é uma mentalidade cristã, ou como diz a Bíblia, ela é uma mentalidade mundana, carnal. Negar a si mesmo, no aspecto da razão, do entendimento, é levar todo o nosso pensamento cativo em obediência a Jesus. Mais uma vez, Deus não quer anular a nossa inteligência. Pelo contrário. Na vida ao lado de Jesus, nós negamos a nós mesmos no aspecto do nosso próprio entendimento para recebermos do Senhor iluminação, para recebermos do Senhor sabedoria espiritual. Porque nós não damos conta, irmãos, da vida como ela é, pelo nosso próprio discernimento. E, de novo, Deus não está anulando a nossa inteligência, ela é um presente dele, ela é uma dádiva dele. Nós só estamos aprendendo com a Bíblia que no caminho de discípulos de Jesus, a nossa inteligência, que muitas vezes é razão da nossa prepotência e vaidade, ela deve se render em adoração ao Senhor e dizer, está nas tuas mãos, Senhor, porque eu não quero pensar muito de mim mesmo, mas eu quero pensar como o Senhor deseja. Há um outro texto, eu lembro dele agora, por isso ele não vai ser projetado aqui, que ele é conhecido, pelo menos o seu início, em Romanos, no capítulo 12, Paulo diz assim, ofereçam a Deus os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. A palavra ali para culto racional é lógicos, de onde vem a palavra lógica. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, diante do entendimento de quem Deus é,
diante da compreensão de quem é Deus na vida de vocês, só há uma resposta viável: a que vocês entreguem a vida toda de vocês rendida como um sacrifício de adoração a Deus. E aí no verso 2 ele vai dizer: e não se conformem ou não se amoldem a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que vocês experimentem assim qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que pouca gente conhece é o que diz o verso seguinte, o verso 3. Ele diz: pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não saiba mais do que é devido saber. Paulo está de novo combatendo a altivez. Uma mente transformada, um entendimento transformado, se esvazia dessa procura de glória, porque se rendeu ao Senhor. Você lembra do mesmo Paulo escrevendo aos Gálatas? Eu sei que hoje a gente está fazendo um passeio panorâmico na Bíblia, mas isso aqui é importante demais, porque quando nós tratamos, sobretudo, de um tema, às vezes, um tanto espinhoso e talvez incômodo, é muito importante, irmãos, que a gente ateste a Bíblia com a Bíblia, que a gente submeta aquilo que está sendo dito por um pregador humano e falho com a palavra do próprio Deus, para que não seja achismo humano, para que não seja só entendimento humano, mas a Bíblia falando em muitas passagens sobre ela mesma. Paulo, um erudito, um profundo conhecedor da fé judaica, um profundo conhecedor das leis romanas, um profundo conhecedor da filosofia presente nos seus dias. Quando ele escreve aos Gálatas, o que ele faz? Ele manda o link do perfil dele no LinkedIn para que aquelas pessoas vissem o seu currículo. Ele se apresenta a elas dizendo: vejam bem quem está escrevendo para vocês. Olha a minha experiência. Profundo conhecedor da fé judaica, fariseu, zeloso da doutrina. Veja, conheço a lei romana e sou cidadão romano. Veja, debato com os filósofos do meu tempo no campo deles. É difícil me pegar no argumento. As minhas credenciais e o meu currículo falam por mim. Então ouçam o que eu tenho a dizer, porque aquilo que eu tenho a dizer significa que eu tenho muito mais vivência e experiência para dizer o que digo do que todos vocês. É assim que Paulo escreve aos Gálatas. Paulo diz assim no capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu morri. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe o que Paulo fazia para se credenciar? Ele dizia: eu morri. Tudo que eu fiz, tudo que eu fui, tudo que eu tinha, já não é mais. Eu fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo hoje é uma vida pela fé nele. O meu entendimento se curvou a ele. Como o cristão nega a si mesmo? Segundo aspecto, o cristão deve negar a si mesmo no aspecto da sua vontade. Porque a vontade ou o desejo, como você bem sabe, é a grande engrenagem que molda todos os nossos afetos. E você sabe que aquilo que cativa você motiva as suas ações. Você se envolve num negócio e você mal consegue dormir, tão eufórico com aquele novo negócio. Porque você acredita que encontrou um modelo de negócio muito legal, que faz sentido, que será próspero, que vai abençoar pessoas. Aquilo faz você pensar dioturnamente na mesma coisa. O que é isso? Aquele projeto cativou seu afeto. Aquilo cativou você. E agora, tudo que você faz, tudo que você se movimenta, é na direção daquilo. Por quê? Porque você tem vontade e desejo de que aquilo dê certo. Aplique o mesmo princípio para um relacionamento. Aplique o mesmo princípio para a sua relação com dinheiro.
Por isso Jesus nos ensinou e ensinou os seus discípulos que, ao orar, nós deveríamos pedir algo para Deus. Você conhece a oração famosa, conhecida como Pai Nosso? O que ela diz? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Venha a nós. Seja feita assim na terra. Pausa. Jesus diz, quando vocês orarem, orem assim. E por que Ele nos ensina a orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita na terra, ou seja, em nós e na nossa vida, como ela é feita nos céus? Porque Jesus sabe, a inclinação natural do nosso coração pecador é desejar que a minha vontade seja feita na terra e no céu. A minha vontade. Que eu sou mestre em desejar coisas e pedir que Deus as realize. Que eu sou mestre em dizer para Deus, orando ou não, mas lá no fundo do meu coração, dizer para Ele, talvez através das minhas ações, que eu acredito que a minha vontade para aquela determinada coisa é a melhor que existe, que basta que Ele agora abençoe, que Ele assine embaixo o meu projeto. E Jesus nos ensina o contrário. Ele diz, renda a sua vontade. Renuncie os seus desejos e busque a vontade de Deus. Se você for sincero, terá que reconhecer que mesmo como um cristão, mesmo realmente convertido, selado com o Espírito Santo, em muitos momentos você deseja e tem vontade de coisas totalmente contrárias a Deus e que em nada combinam com Jesus. Não é assim que acontece? Ou só acontece comigo? Só eu, de vez em quando, sou visitado por um desejo que não tem nada a ver com Jesus. Por uma vontade que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, queridos, esse negar a si mesmo é a renúncia da confiança em quem nós somos por natureza. É a capacidade de desconfiar de você mesmo. Sabendo, como diz a Bíblia, que enganoso é o coração do homem. Então, esse coração enganoso pode ser fonte de vontades e desejos que não me levem àquele lugar bom que Deus tem para mim. Então, eu rendo a minha vontade e os meus desejos para o Senhor. Cantamos isso aqui hoje, não foi? Meus sonhos rendo a Ti e os meus desejos dou. Os meus direitos dou. Eu troco orgulho pela vida do Senhor. É reconhecer, como Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, que nós somos espiritualmente miseráveis. Ai, Roberto, que palavra pesada. Paulo disse isso mesmo? Disse. Sabe como? Ele disse assim, eu mesmo não entendo o meu comportamento, porque o bem que amo, não pratico. O mal que detesto, esse eu cometo. E aí ele diz, miserável homem que eu sou, desventurado homem que eu sou, quem me livrará dessa condição mortal? E aí ele só não entra em depressão, porque o final da passagem é ele dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. É quem o livra dessa condição terrível. Mas ele era capaz de reconhecer a sua condição interior falida, dependente da graça e da intervenção do Senhor. É por isso que Jesus está dizendo que se queremos ser identificados como seus discípulos, se alguém quiser me seguir, é assim que o texto começa. Nós precisamos dizer a Deus diariamente, ao nosso velho homem, que foi crucificado com Cristo, para que os efeitos da nossa nova vida com Jesus sejam manifestados. Irmãos, é um movimento diário. Dizer não para nós mesmos todos os dias é um movimento diário. Submeter as nossas vontades e interesses a Deus é um movimento diário. Ah, Roberto, com quem mais eu posso aprender isso? Aprenda isso com Jesus, que horas antes de sua crucificação foi a um jardim chamado Getsêmani para orar.
e orou por 3 vezes, pedindo ao Pai para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, passasse dele aquela hora, mas para cada uma das 3 orações, ele, o Filho eterno de Deus, disse: contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É com Jesus, a quem seguimos, que precisamos aprender a dizer a Deus: Senhor, a minha vontade está aqui. Senhor, o meu pedido está aqui. Senhor, a minha expectativa é essa. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Renúncia do ego. Negar a si mesmo. Como o cristão nega a si mesmo? Terceiro e último ponto. São 12:04, gente, desculpa, mas desde 19 de fevereiro sem pregar. 19 de fevereiro não, 19 de janeiro. É muito tempo, mas eu vou tentar correr. Como o cristão nega a si mesmo? Terceiro e último aspecto, naquilo que nós chamamos de justiça própria. Talvez seja um pouco difícil para você admitir, mas nós nos achamos bons demais, não é? Não precisa verbalizar, não precisa balançar a cabeça, mas aí dentro, a gente se acha coisa boa demais, não é? É claro que nós aprendemos sobre a importância da humildade cristã. É claro que a gente repete de cor o versículo dizendo, Jesus dizendo: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Claro que a gente sabe disso. É claro que nós sabemos que devemos combater a altivez e a arrogância em nós, mas na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Nós acreditamos muitas vezes que somos bons demais, capazes demais, inteligentes demais, corretos demais, sábios demais. Pasmem, muitas vezes nos julgamos crentes demais, ungidos demais, santos demais, pessoas de oração demais. E bem lá dentro, o que é pior, nós somos capazes de vibrar quando achamos alguém pior que a gente. Por quê? Porque isso nos exalta. Isso eleva o nosso senso de superioridade. Isso incrementa a nossa velada autossuficiência. E lá dentro a gente fica tão feliz, porque a gente pode dizer: ai, como essa pessoa é tola no discernimento dela. Como essa pessoa não é capaz de perceber isso que eu percebo. Como falta a essa pessoa sabedoria. Como falta a essa pessoa uma vida mais íntima com Jesus, sabe? E lá dentro isso vai reforçando o nosso orgulho, a nossa justiça própria. E a gente não percebe que nós vamos nos enchendo, às vezes, dos mesmos sentimentos daquele fariseu da parábola que Jesus contou. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Jesus conta uma história, ela não é real. É uma história que Jesus conta. Mas diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas, que Jesus conta essa história para alcançar alguns que julgavam-se superiores aos outros. E ele diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um fariseu, um religioso, respeitado de boa reputação, e um publicano, um pecador desprezado pela sua própria sociedade. E diz Jesus que o fariseu, ao orar, abria os braços e elevava os olhos aos céus e dizia: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, pecadores. Te agradeço mais. Te agradeço porque eu não sou como esse homem aqui, esse publicano, pecador. Porque eu dou de tudo o meu dízimo, faço jejum 2 vezes por semana, o Senhor sabe que eu sou o cara. E aí Jesus muda a cena para o publicano. E diz que o publicano também estava de pé, mas não tinha coragem de olhar para os céus. Olhava para baixo e batia no peito, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta aos seus ouvintes: qual dos 2 vocês acham que saiu do templo justificado por Deus? Aquele que achou muito de si e se encheu de justiça própria, ou aquele que viu que não tinha justiça e méritos em si mesmo para se aproximar de Deus e clamou por misericórdia? Foi este segundo e não o primeiro.
nós devemos aprender também, mais uma vez com Paulo, só que agora escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 7, 8 e 9. O texto vai ser projetado aqui, talvez eu deveria ter dito isso no começo. Você podia anotar essas passagens e reler depois. Ouça novamente a mensagem depois. Se você quiser, as anotações estão à sua disposição também. Meu interesse é que você possa ver a palavra de Deus orientando a sua vida. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: contudo, o que para mim era lucro, o que para mim era vantagem, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo está falando de sua vida antes da conversão. Ele diz, olha, tudo aquilo pelo qual eu me envaidecia, tudo aquilo pelo qual eu era aplaudido pelos homens, tudo aquilo que me tornava célebre entre as pessoas, tudo eu considero como perda. Ele vai além. Ele diz, eu as considero como esterco. Isso aqui é autoexplicativo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, e aqui está o meu ponto principal com você nesse texto, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É aprender com Paulo a dizer, não, Senhor, eu não me baseio mais na minha própria justiça. Não, Senhor, eu não vou entrar nesse caminho de me achar sábio demais, capaz demais, crente demais, santo demais, ungido demais, impecável demais, porque eu sei que não sou. Eu sei que o que me deixa de pé é a tua obra sobre mim. Eu sei que o que me sustenta é a tua graça sobre mim. Eu sei que o que me mantém respirando e vivo é a tua misericórdia que se renova todos os dias sobre a minha vida. Eu não vou ser altivo, eu não vou me envaidecer de mim mesmo, eu não vou me tornar superior às outras pessoas, mesmo as mais pecadoras. Porque não é quem eu sou ou o que eu faço, mas é a tua obra que me justifica. Um discípulo de Jesus que nega a si mesmo é alguém que sabe que não deve ostentar uma espécie de justiça própria, mas se gloriar na perfeita justiça de Cristo ao seu favor. Talvez ouvindo tudo isso você se sinta inicialmente amassada, refletindo em como é difícil seguir a Jesus. E sabe, num certo sentido, é correto pensar assim. É correto até ir além. Humanamente falando, é impossível ser um discípulo de Jesus que nega a si mesmo. Porque é contra a nossa natureza caída seguir o que dizia João Batista. Lembra de João Batista pregando no deserto e dizendo, importa que ele cresça e eu diminua. E todo o movimento da cultura que nós estamos vivendo é um movimento de autoevidência. Projete-se, apareça, seja o protagonista, lidere a si mesmo. E todas as outras coisas que muitos coaches, alguns deles muito engraçados, têm a dizer hoje no nosso tempo. Mas o meu objetivo nessa manhã é primeiro mostrar para você o quão sério é seguir a Jesus. Olhe para a forma como as pessoas estão experimentando a vida cristã à nossa volta e veja se, em geral, nós temos visto entre os crentes e as igrejas discípulos de Jesus ou apenas religiosos interessados nos benefícios da fé. Não é que faltem igrejas na cidade, mas faltam igrejas bíblicas. Não é que faltem evangélicos no país, faltam discípulos de Jesus. E se a gente não quiser fazer uma análise muito profunda do nosso entorno, analisemos a nós mesmos, olhe para dentro de nós, olhe para a Plena Rio.
Será que temos sido efetivamente constituídos como uma comunidade de homens e mulheres que são discípulos de Jesus? Ou somos apenas religiosos ocupando a nossa agenda com cultos dominicais, esperando que Deus dos céus nos abençoe naquilo que nós queremos, confiando que a graça de Cristo nos livra do inferno e nos colocará no céu no final da nossa vida, mas enquanto o final da nossa vida não chega, vivamos e façamos tudo que mais sonhamos e desejamos pelo nosso próprio crivo e critério, nos colocando no centro de tudo e não Jesus. Porque se essa for a nossa vida, amigos, se essa for a sua vida, você não tem vivido a vida de um discípulo de Jesus. E você não vai cooperar em nada para que essa igreja seja uma comunidade de discípulos de Jesus. E não te preocupa, Roberto, como pastor, talvez um tipo de mensagem dessas ser uma mensagem que afasta mais pessoas ao invés de atraí-las. Eu prefiro que as pessoas se afastem, conhecedoras da verdade, não dita por mim, mas dita por Cristo claramente, do que elas vivam o auto-engano de acharem que estão numa marcha de obediência a Cristo na direção do céu, enquanto estão acumulando condenação para as suas próprias vidas. O nosso compromisso tem que ser com o Evangelho e com a verdade. Mas o meu desejo também é te ajudar a entender de uma vez por todas que a vida cristã, a vida de um discípulo de Jesus é um milagre da graça de Deus e é uma obra do Espírito Santo. Não é algo que a gente constrói, nem a gente mantém. Eu acho que é a última passagem que eu vou ler hoje, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha que coisa linda que diz Paulo aqui. Olha que coisa comovente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Olha que coisa linda. Paulo está escrevendo para cristãos inseridos numa cultura grega, que considerava a matéria, o corpo, ruim, aquilo que aprisiona a alma, que a alma é nobre, a alma é elevada. E vem Paulo pregando aos cristãos a redenção do corpo, dizendo o seguinte: nesse seu corpo frágil e mortal, Deus decidiu habitar pelo seu Espírito Santo, ao ponto de, olha o que ele diz no final do verso 19, vocês não são de vocês mesmos, mas de Deus. Essa precisa ser a nossa compreensão, queridos, todos os dias na jornada como discípulos de Jesus. Lembrar que não pertencemos a nós mesmos, mas que fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador. E que agora, como resultado da nova vida que recebemos, somos a habitação do Espírito Santo. Deus veio morar em você, se você está em Cristo. Deus veio morar em você, se você recebeu de Jesus essa nova vida e você rendeu o seu coração a Ele. Você é casa de Deus. Então, nós podemos e nós devemos clamar ao Espírito Santo para que Ele nos auxilie a nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus e menos parecido com a nossa antiga natureza não redimida. Se Deus veio morar em nós, queridos, se o Espírito Santo está em nós, nós podemos clamar diariamente ao Espírito Santo, dizendo: me auxilia, Senhor, me transforma de dentro para fora, Espírito Santo. Você deve lembrar que um dos principais ministérios do Espírito Santo, diz a Bíblia, é nos assistir em nossas fraquezas. Ou seja, eu não consigo, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Humanamente falando, eu não consigo me colocar a caminho de Cristo, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Eu falho, eu tropeço, mas o Espírito Santo vai me colocar de pé e no caminho com Jesus. Então clame a Ele. Clame a Ele. Porque às vezes nós vivemos um cristianismo divorciado da Bíblia. E nós pensamos que o Espírito Santo é uma espécie de energia divina. Algo que nos visita de vez em quando e arrepia a nossa pele. Nos esquecemos que o Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da Trindade. A habitação do Deus eterno dentro de nós. É Deus vivendo em nós. Podemos e devemos clamar. E, amigos, Jesus não pode, na verdade, Jesus não pede e não pode pedir de nós nada que Ele não tenha feito primeiro e nada que Ele já não nos tenha dado.
Jesus nunca vai pedir de você algo que Ele antes não te tenha dado, condições de realizar. E Ele nunca vai pedir de você algo que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Exemplo, Ele nos deu o Espírito Santo, que nos assiste em nossas fraquezas e a quem recorremos para que possamos ser verdadeiros discípulos. Não é uma imposição para nos amassar, dizendo, veja a vida que você está vivendo, você não consegue. E aí você então se humilha e diz, realmente eu não consigo, então isso não é para mim, eu vou embora. Eu vou procurar outro caminho, porque seguir Jesus é muito difícil. Não, não é difícil, é impossível. Mas pelo auxílio do Espírito Santo você vai conseguir. Você vai caminhar com Cristo e vai se tornar mais parecido com Ele dia a dia. Mais do que isso, Jesus, a quem seguimos e a quem somos chamados a imitar, também é a maior referência que nós temos de autonegação por amor. Por que nós devemos negar a nós mesmos? Nós só fazemos isso não na força da lei ou da imposição, mas na força do amor. Nós olhamos quem pede de nós isso. Quem pede de nós isso é Jesus. E nós dizemos para Ele, não há nada que Tu me peças que seja pesado demais, diante do que o Senhor fez por mim. Então, em amor, eu me inclino à Sua vontade. Mas é Ele mesmo, Jesus, a nossa maior referência de autonegação por amor. Eu me enganei dizendo que o outro era o último texto, mas esse é o último. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. De verdade, é o último. Diz assim, Paulo escrevendo, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Não é parecido, não é esforçado para ser igual, é o mesmo. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, olha a palavra, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. É muito suave hoje em dia para nós a ideia de servo. A palavra significa escravo. Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrada em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se por nos amar, se por amar você, Jesus renunciou à glória celestial e eterna para vir pisar em nosso mundo, viver, morrer e ressuscitar por nós, para nos dar a salvação, para nos dar vida com sentido e para nos permitir estar sempre ao lado dele, nós podemos hoje, por amor ao nosso Salvador e no poder do Espírito Santo, negar a nós mesmos, para que a vida de Jesus comece a resplandecer na vida da gente. Entende por que eu não podia correr com o texto? Semana que vem a gente segue para entender o que significa carregar a cruz. Mas que você saia daqui, nessa manhã, sondando o seu coração e talvez ao sondar, encontrando as mesmas dificuldades que eu encontrei sondando o meu, para ser um discípulo de Jesus. E você chegue então à única conclusão possível, não desesperadora, que é a de entender que aquilo que é impossível pela sua própria força é totalmente possível pela graça de Deus. É Ele quem chama os discípulos. E é Ele quem nos capacita a ser discípulos. E é por isso, porque reconhecemos que não é na nossa força nem na nossa capacidade que nós renunciamos o nosso ego. Nós rendemos o nosso entendimento para buscar a sabedoria de Deus, nós rendemos nossos desejos e vontades para buscar os desejos, os interesses e a vontade de Deus para nós, e nós rendemos a nossa falsa justiça própria para nos apegar e confiar e gloriar-nos unicamente na justiça de Cristo e os efeitos dela em nós. Vamos ficar de pé para orar? Te louvamos, Senhor, por Tua palavra e pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que opere na nossa vida aquilo que o Senhor sabe que nós não somos capazes de operar por nós mesmos. Senhor, nesse auditório,
o Senhor tem os seus filhos amados desde toda a eternidade. Nesse auditório, o Senhor tem aqueles que antes do mundo ser criado, o Senhor já havia estabelecido o seu bom propósito para as suas vidas. Nesse auditório, o Senhor tem aqueles sobre a vida dos quais iniciaste uma boa obra, e o Senhor não vai parar de operar enquanto não concluir essa boa obra. O que nós te pedimos, Senhor, é que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a renunciar a esse falso ídolo que nós tão facilmente devotamos o nosso coração, o nosso próprio ego, a nossa vaidade, arrogância e altivez de achar que nós somos o centro da vida, que nós somos os mais capazes, os mais sábios, os de melhor discernimento. Que o Senhor nos torne humildes no Senhor, que o Senhor nos faça render a Ti a nossa inteligência, o nosso entendimento, os nossos desejos e a nossa justiça própria, para que recebamos de Ti sabedoria divina, conheçamos a Tua vontade, que, como diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável, e possamos nos gloriar na perfeita justiça de Cristo, oferecida a cada um de nós, os pecadores salvos pela graça. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.